A libertação. Como entes humanos, não parecemos capazes de resolver completamente os nossos problemas. Estamos sempre a andar de um problema para o outro, interminavelmente. Tem o homem tentado todos os meios para fugir desses problemas, evitá-los ou encontrar algum pretexto para não resolvê-los. Falta-nos, provavelmente, a capacidade, a energia, o impulso necessários para os resolvermos e, tão habilmente, prepararmos as nossas vias de fuga, que não percebemos sequer que estamos a fugir. Afigura-se-me necessária uma mudança total, uma radical revolução na mente, revolução que não seja uma continuidade modificada, porém uma total mutação psicológica que liberta a mente de todo de sua sujeição ao tempo, que a torne capaz de ultrapassar a estrutura do pensamento, não para ingressar numa certa região metafísica, porém sim numa dimensão atemporal, onde ela não mais estará fechada em sua estrutura e seus problemas. Percebemos essa absoluta necessidade de mudança completa. Temos tentado muitos meios, inclusive LSD, crenças, dogmas, seitas religiosas, disciplinas, meditação. E, ao cabo de tudo isso, a mente tem permanecido exatamente a mesma, vulgar, estreita, limitada, ansiosa, ainda que tenha passado por períodos de iluminação, lucidez. É isso o que anda fazendo a maioria de nós, em nosso esforço para alcançarmos uma certa visão, uma claridade, algo que não seja produto do pensamento, para voltar sempre ao mesmo estado de confusão. A liberdade parece inexistente. Como há dias perguntamos, é possível ao homem libertar-se totalmente psicologicamente? Não sabemos o que significa essa liberdade. Só somos capazes de formar uma imagem, uma ideia, uma conclusão a respeito dela. O que ela deve ser, o que não deve ser. Para a experimentarmos, a encontrarmos, realmente, requer-se muito exame, muita penetração do nosso processo pensante. Nesta tarde, desejo investigar se é possível ao homem, ao ente humano, libertar-se inteiramente do medo, do esforço, de toda a espécie de ansiedade. Essa libertação deve ser inconsciente. Isto é, não deve ser deliberadamente provocada. Para compreendermos esta questão, temos de examinar o que significa mudança. Nossa mente está agrilhoada, condicionada pela sociedade, por nossa experiência, nossa herança racial, enfim, por todas as influências a que o homem está sujeito. Pode um ente humano libertar-se de tudo isso e, por si mesmo, descobrir um estado inteiramente incontaminado pelo tempo? Afinal, é isso o que todos nós estamos buscando. Cansados das diárias experiências da vida, de seu tédio, de sua trivialidade, desejamos alcançar, através da experiência, algo muito superior. Chamámo-lo Deus, uma visão, ou damos-lhe, não importa que nome. Como pode uma mente tão condicionada pela experiência diária, pelo saber, pelas influências sociais e económicas, como pode essa mente promover uma revolução total, uma mutação em si mesma? Porque, se isso não for possível, estaremos condenados a permanecer na aflição, na ansiedade, na culpa, no desespero. Portanto, aquela é uma pergunta válida e para ela teremos de achar uma resposta correta, não uma resposta verbal, uma conclusão, uma ideação. Temos de achar a verdadeira resposta e nela viver. Cumpre-nos examinar a questão da mudança, descobrir o que é mudança e quem é a entidade que irá mudar e tornar-se cônscia dessa mudança. A palavra mudança implica o movimento do que era para o que será, uma sequência de tempo, o que era, o que é e o que será. Nesse intervalo de tempo entre o que é e o que será está o esforço para alcançar o que será. Assim sendo, o movimento de o que era para o que será não é, de modo nenhum, um movimento, porém uma mera continuidade do que era. Seria interessante se, em vez de considerardes o que se está dizendo como uma palestra que estáis ouvindo e a concordar ou discordar, dela vos servisseis como um meio de observardes o processo do vosso pensar, o processo de vossas próprias reações. Não se vai tentar aqui uma análise coletiva, porém antes ides investigar o que se está dizendo. Investigando, estareis então escutando realmente, sem tirardes conclusões concordantes ou discordantes.
Trata-se realmente de examinar-vos a vós mesmos como o ente humano total e não como americano, hindu e todas as demais inanidades desse género. Estais, com efeito, a observar o movimento total de vossa mente. Se é isso que estáis fazendo, tem então enorme significação o que se está dizendo. O orador é um simples espelho onde estáis a observar todo o conteúdo, todos os movimentos de vós mesmos. O orador nenhuma importância tem. O importante é observar, é estar consciente, sem escolha, simplesmente observar o que se está passando. Descobrireis, assim, por vós mesmos, infalivelmente, o significado e a estrutura da mudança. Nós temos de mudar. Há em nós muito do animal, agressividade, violência, avidez, ambição, busca de êxitos, esforço para dominar. Podem esses remanescentes do animal ser totalmente erradicados de modo a que a mente deixe de ser violenta, agressiva? A menos que a mente se encontre em perfeita paz, em completa tranquilidade, não há possibilidade de descobrir-se nada novo. Sem esse descobrimento, sem a transformação da mente, ficaremos meramente vivendo no processo temporal da imitação. Continuaremos com o que era a viver no passado. O passado não só está presente, mas também o presente é o passado. Que se entende por mudança? Ela é uma necessidade inadiável, porque nossa vida é bastante trivial, vazia, monótona e estúpida, sem significação. Ter de frequentar diariamente um escritório durante os próximos 40 anos, gerar alguns filhos, estar sempre à procura de entretenimento na igreja ou no campo de futebol, tudo isso para um homem amadurecido é muito pouco significativo. Sabemos disso, mas não sabemos o que devemos fazer. Não sabemos como deter o processo temporal. Investigamos juntos este ponto. Em primeiro lugar, deve ficar bem claro que não há aqui nenhuma autoridade, que este orador não é autoridade de espécie alguma. Assim entendida, muda inteiramente a relação entre vós e o orador. Estamos, vós e eu, investigando, examinando e, por conseguinte, participando no que se está dizendo, como que fazendo juntos uma viagem. Vossa responsabilidade, por conseguinte, é muito maior que a do orador. Essa viagem só poderemos fazê-la se tivermos o máximo de interesse, pois ela exige muita atenção, energia e lucidez. Mudança para a maioria de nós significa um movimento em direção ao conhecido. Ora, isso não é uma mudança real, porém uma continuação do que era, num padrão modificado. Todas as revoluções sociais se baseiam nessa espécie de mudança. Os revolucionários têm a ideia do que deveria de ser, do que uma sociedade deveria ser, e tratam de pôr em execução essa ideia. A isso chamam revolução. A sociedade está dividida em classes e, portanto, querem eles criar uma estrutura social totalmente diferente. Tem um padrão do que deveria ser. Mas isso não é mudança nenhuma, porém mera reação, e a reação é sempre imitativa. Quando falamos em mudança, não se trata de mudança ou mutação do que era para o que deveria de ser. Espero estejais observando o processo do vosso próprio pensar e percebendo não só a necessidade de mudança, mas também o vosso condicionamento, as limitações, os temores, as ansiedades, a total solidão e monotonia da vida. Estamos a perguntar-nos se essa estrutura pode ser totalmente demolida para que possa tornar-se existente um novo estado mental. Esse estado mental não pode ser preconcebido. Se o é, trata-se meramente de um conceito, de uma ideia, e uma ideia nunca é real. Temos esse campo em que estamos vivendo um fato real. Como operar uma mutação nesse fato? Só conhecemos o esforço como um meio de efetuar qualquer mudança. Mudança sempre movida pelo prazer ou pela dor, pela recompensa ou punição. Para compreender-se a mudança no sentido que damos à palavra, no sentido de mutação, de transformação total da mente, temos de investigar a questão do prazer. Se não compreendermos a estrutura do prazer, a mudança ficará sempre na dependência do prazer e da dor, da recompensa ou da punição. O que todos queremos é prazer, cada vez mais prazer, ou o prazer físico, do sexo, das posses, do luxo, etc. O qual é muito fácil de compreender e de rejeitar, ou o prazer psicológico, no qual estão baseados todos os nossos valores morais, éticos e espirituais. Todas as nossas relações se assentam nessa base. As relações entre duas imagens, e não entre dois entes humanos, as imagens que dois entes humanos criaram um do outro. O animal só deseja prazer e, como disse,
Há muito do animal em nós. A menos que compreendemos a natureza e estrutura do prazer, a mudança ou mutação será uma mera forma de continuidade do prazer, no qual está sempre contida a dor. O que é prazer? Porque busca a mente com tanta persistência essa coisa chamada prazer? Por prazer entendo sentir-nos superiores, psicologicamente, a violência e seu oposto, a não violência. Cada oposto contém o oposto respectivo. A não violência, por conseguinte, não é de modo nenhum não violência. A violência proporciona grande prazer. Há enorme prazer em adquirir, em dominar e psicologicamente no sentimento de possuir uma certa capacidade, de ter alcançado um objetivo importante, no sentimento de se ser inteiramente diferente de outra pessoa. Nesse princípio do prazer estão baseadas as nossas relações, nele se alicerçam os nossos valores éticos e morais. O prazer supremo não é só o sexo, porém a ideia de termos descoberto Deus, de termos descoberto algo totalmente novo. Estamos constantemente a esforçar-nos por alcançar esse prazer supremo. Alteramos os padrões de nossas relações. Não gosto de minha mulher e procuro pretextos vários para escolher outra mulher. É dessa maneira que estamos vivendo, nessa batalha constante, nessa luta interminável. Nunca refletimos sobre o que é prazer, sobre se psicologicamente existe um estado real de prazer. Por meio do pensamento, concebemos ou formulamos o prazer e desejamos alcançar esse prazer. O prazer, pois, pode ser produto do pensar. Cumpre compreender tudo isso muito profundamente, perceber com o máximo de clareza a estrutura inteira do prazer, em vez de tratarmos de livrar-nos dele, que é falta de madureza. É isso o que fazem os monges por todo este mundo. Estamos empregando a palavra compreender num sentido não intelectual, não emocional, no sentido de vermos uma coisa com toda a clareza, tal como é, e não como gostaríamos que fosse, sem a interpretarmos de uma certa maneira, conforme o nosso temperamento. Então, quando compreendemos uma coisa, isso não significa que uma mente individual a compreendeu, porém sim que há um total percebimento desse fato. Seria bastante absurdo e insincero de nossa parte dizermos: não estou a buscar o prazer, todos o estão buscando. Para compreendermos o prazer, temos de examinar não só a questão do pensar, mas também a estrutura da memória. Esta manhã, ainda muito cedo, não havia na represa a mais leve aragem e eram perfeitos os reflexos das árvores, da luz e das torres, sem um movimento. Uma coisa bela de ver, que me proporcionou grande deleite. A mente guardou na memória esse prazer e deseja a sua repetição, pois a memória é coisa já morta. O prazer consiste em pensar naquela luz refletida na água, hoje de manhã, sendo esse pensar a reação da memória, na qual ficou guardada aquela experiência da manhã. Da experiência desta manhã ou de ontem, o pensamento trata de auferir mais prazer. Vós me elogiastes e isso me deu prazer. Desejo a repetição desse prazer e, portanto, penso nele. Risos. Não riais disso, por favor, olhai-o e examinai. É essa a razão porque evitamos falar na morte. Queremos a repetição de todas as experiências de nossa juventude. O prazer se torna existente por causa de uma experiência deleitável. A experiência foi-se, mas a lembrança ficou. Então a memória reage e, por meio do pensamento, deseja a repetição daquele prazer. Ela está sempre a esforçar-se. Isto é simples. O pensamento ocupa-se sempre com as coisas que proporcionaram prazer, sexo, êxitos, etc. A questão, naturalmente, é muito mais complexa, porém não nos sobra tempo para examinar-lhe todas as complexidades, mas cada um pode, por si mesmo, observar o fato, estar consciente dele, vê-lo. Consequentemente, este é o problema. É possível experimentar sem que a experiência deixe sua marca na memória e, por conseguinte, não tenhamos mais de pensar nela por estar definitivamente acabada? O homem vive há muitos milénios, há milhares e milhares de anos, e é o resíduo de todos os tempos, o resultado do tempo infinito. A menos que o homem ponha fim ao tempo, ficará preso a esta roda, a roda do pensamento, da experiência e do prazer. Não podemos fazer a esse respeito se com efeito dizemos: temos de pôr fim ao prazer, ou que não conseguiremos, dizemo-lo porque desejamos mais prazer.
Temos de examinar e compreender esta questão da ação. Este é um problema importante. Todas as religiões têm ensinado em vão que o prazer, em qualquer forma, é sempre a mesma coisa. Os mosteiros estão povoados desses monges que repudiam, que reprimem o prazer. O prazer está em relação com o desejo e, por conseguinte, dizem eles, vivei sem desejo, coisa absolutamente impossível. Como é possível uma ação que atinja a estrutura do prazer e que não seja inspirada pelo desejo de mais prazer? A ação é fazer ou ter feito, ou é a ação futura. Todas as nossas ações, se as observarmos atentamente, estão baseadas numa ideia. Ideia que foi formulada e de acordo com a qual, de acordo com essa imagem, essa autoridade, essa experiência, eu atuo. Para nós a ideia, o protótipo, o ideal é muito mais importante do que a própria ação. Estamos sempre a esforçar-nos por ajustar a ação ao padrão. Se desejamos descobrir alguma coisa nova na ação, temos de estar livres de padrões. O meio cultural em que vivemos impôs-nos certos padrões de comportamento, certos padrões de pensamento, certos padrões de moralidade. Quanto mais antiga a cultura ou civilização, tanto mais condicionada a mente se torna. Existe aquele padrão que a mente está sempre a imitar, a seguir, sempre a ajustar-se a ele. Esse processo chama-se ação. Se se trata de atividade puramente técnica, está ela, a mente, meramente a copiar, a repetir, a acrescentar alguma coisa ao que era. Porque atuamos com uma ideia. Porque é tão desmedidamente importante a ideação. Eu tenho de fazer alguma coisa, mas porque necessito de uma ideia para fazê-la. Preciso ver porque é que não tenho uma fórmula, um exemplo, uma autoridade. Não é porque sou incapaz de enfrentar ou não desejo enfrentar. O fato é o que é. Vejo-me aflito, psicologicamente, acho-me num estado de terrível perturbação. Tenho uma ideia sobre o que devo fazer e o que não devo fazer. Como proceder para alterar esse estado. Essa ideia, essa fórmula, esse conceito me impede de olhar o fato, o que é. A ideação e a fórmula são fugas ao que é. A ação imediata em presença de um grande perigo. Não há então nenhuma ideia. Não formulamos primeiramente uma ideia para agirmos de acordo com ela. A mente que se tornou preguiçosa e indolente por causa da fórmula que lhe proporciona um meio de fuga à ação, em presença do que é. Se percebemos por nós mesmos toda essa estrutura sem que nula tenham apontado, é-nos possível enfrentar o fato de que somos violentos, por exemplo. Embora se fale incessantemente sobre a não-violência, principalmente no Oriente, não somos pessoas não violentas, somos violentos. A não-violência é uma ideia de que se pode fazer uso politicamente. Tem ela então diferente significação, mas é sempre uma ideia e não um fato. Vendo-se incapaz de enfrentar o fato da violência, o ente humano inventou o ideal da não-violência, o qual o impede de dar atenção ao fato. Afinal de contas, o fato é que eu sou violento, colérico. Que necessidade tenho de uma ideia? O importante não é a ideia relativa ao estado de cólera, porém o próprio fato de estar encolorizado. Este é que tem importância, tal como o fato de sentir fome. Quando se sente fome, não há nenhuma ideia a esse respeito. Depois é que vem a ideia relativamente ao que devemos comer. Então, conforme nos dita o desejo do prazer, comemos. Só há ação em relação ao que é, quando nenhuma ideia existe sobre o que se deve fazer a respeito do facto com que nos defrontamos, o qual é o que é. Há a questão do medo. Há variadas formas de medo, das quais não trataremos agora. Há o fato real, que é o medo, e esse fato eu nunca enfrentei. Sei o que é o medo, a seu respeito tenho ideias, o que devo fazer, como proceder com ele, como fugir dele, mas nunca estou realmente em contato com o medo. O processo da ideação é essencialmente o observador, o sensor. Tenho medo, posso atuar totalmente em relação a ele, de modo que a mente fique livre do medo completamente e não em relação a um certo aspecto da vida em todo o campo da existência. Inevitavelmente apresenta-se a pergunta: se não tenho medo, não estarei sujeito a acidentes fisicamente? Não estamos falando acerca da existência física com o seu mecanismo de autoproteção, porém sobre o medo que o pensamento criou em relação à existência. Pode a mente enfrentar esse fato sem a fórmula do que deve ou não deve fazer? E quem é a entidade que enfrenta o fato? Formulemos a questão de maneira diferente.
vós estáis aí e o orador aqui, sentado neste estrado. Vós sois o observador e o objeto observado é o orador. Tendes vossas preocupações, tendências, ambições, vossa avidez e vossos temores. É este o observador que está a observar o objeto, assim como se observa uma árvore, uma coisa objetiva. Vós, o observador, estáis a observar o medo. Dizeis, eu tenho medo. Esse eu é diferente do objeto observado. O medo é algo que está fora de vós e vós, o observador, desejais fazer alguma coisa a esse respeito. É isso que todos fazemos, mas o observador é diferente do objeto observado. O observador tem medo e diz, eu sou diferente da coisa que estou observando. Ora, o observador é a coisa observada. Não há diferença entre ambos. Ele tem medo e o objeto observado tem medo. Por exemplo, teme-se a morte, e a morte é uma coisa totalmente diferente do observador, mas nunca se indaga o que é o observador. Quem é o observador? O vós. Quem tem medo? Aquele que sente medo tem naturalmente ideias neuróticas de toda a espécie. Quem é o observador em relação ao medo? O observador é o conhecido, com suas experiências, seu conhecimento, seu condicionamento, seus prazeres, suas memórias. Tudo isso constitui o observador. O observador teme a morte porque o observador é mortal. Que é o observador? Mais uma vez, ideias, fórmulas, memórias, já mortas. Por conseguinte, o observador é a coisa observada. Esta é a meditação real e não aquelas práticas falsas conhecidas sob o nome de meditação. Aquele fato, o observador, é a coisa observada. Exige muita atenção, requer-se muita energia para descobri-lo. Descobri-lo sem que não o mostrem. Ao descobri-lo, vereis que deixa completamente de existir a ação motivada pela vontade, pelo esforço, pelo desejo, pelo medo ao sofrimento. Porque então, o que há é a ação e não a ação motivada por ideia. A ação é mudança e a ação total é mutação. Ao falarmos sobre mudança, temos de compreender o que é o prazer em vez de rejeitá-lo. Temos também de compreender a acumulação de lembranças que constitui sempre o conhecido. Pode-se tomar uma droga, fazer um certo exercício, praticar qualquer coisa, a fim de fugir ao conhecido. A fuga é meramente uma reação, uma maneira de evitar o conhecido e, por conseguinte, caímos sempre no padrão de outro conhecido, é o que está ocorrendo. Isso, fugir, se faz com admirável habilidade no Oriente, muito melhor do que aqui, pois é o que lá se vem fazendo há séculos. Pensam que, por esse meio, podem furtar-se às misérias e vulgaridades da existência. Mas, sinto dizer que isso não é possível porque a mente está condicionada e uma mente condicionada não pode experimentar o real em circunstância nenhuma. Não importa qual seja o preparado químico que se lhe dê. Ela tem de livrar-se de seu condicionamento pela sociedade, pelas influências, os impulsos, a competição, a avidez, o desejo de poder, posição e prestígio. A mente que é vulgar, limitada, superficial, pode tomar uma certa droga. Ela aqui se chama LSD, na Índia usa-se outra coisa e em outras partes do mundo ela existe sob diferentes nomes, mas permanece sempre vulgar e limitada. Nós estamos falando sobre a mudança, a mutação total da própria mente. Este é um problema que exige muito percebimento e não um dado estado espiritual, absurdo, místico, percebimento das palavras que usais, do que falais, do que fazeis, do que pensais. Deveis estar conscientes de tudo isso para começardes a descobrir por vós mesmos todos os movimentos de vossa mente, que é também a mente de todos os outros seres humanos do mundo. Não precisais ler nenhuma filosofia ou psicologia para descobrirdes o processo de vossa própria mente. E ele está à nossa frente, tendes de aprender a olhá-lo e para olhá-lo deveis estar conscientes não só das coisas externas, mas também dos movimentos interiores. O movimento exterior é também um movimento interior, não existe exterior e interior. É um movimento de constante intercâmbio. Tendes de estar conscientes desse movimento, mas não precisais ingressar no mosteiro para aprenderdes a estar conscientes. O que tendes de fazer é apenas manter-vos vigilantes todos os dias ao entrardes num ônibus, num carro elétrico, ao fazerdes qualquer coisa. Isso exige enorme atenção e atenção significa energia. Começareis assim a descobrir como a energia se dissipa por causa de nosso interminável tagarelar e, por conseguinte, pela vigilância começareis a estar conscientes sem escolha, sem gostar ou não gostar, sem condenação. Começareis a observar, simplesmente a observar a vossa maneira de andar, de falar, de tratar os outros.
Esse mesmo ato de observar, sem nenhuma fórmula, produz uma tremenda energia. Não precisais tomar drogas para teres mais energia. Vereis então por vós mesmos que se opera uma mutação sem a terdes desejado. Interrogante. Quando empregais as palavras o que é, entendeis algo de metafísico, abstrato, intelectual? Krishnamurti. Quando dizemos o que é, sabemos de que se trata. Se tenho dor de dentes, isso é o que é. Se sinto fome, se tenho grande apetite, isso é o que é. Se sou ambicioso, se estou a competir com alguém ao mesmo tempo que falo em amor e fraternidade, o que é puro absurdo, se sou ambicioso. Então, o que é a ambição? A ideia de que deve haver paz no mundo é pura teoria, nem nenhuma realidade. Não há paz no mundo porque, como ente humano, sou agressivo, competidor, ambicioso, porque estamos a dividir-nos em diferentes grupos, sociológica, moral e espiritualmente. Eu pertenço a esta religião e vós pertenceis àquela religião. Como se vê, o que é muito simples. Interrogante. Quando não se dá nome ao prazer, o que resta é energia? Krishnamurti. Já observastes o vosso prazer? Já observastes o seu conteúdo, como ele surge e o que implica? Simplificando, há a percepção visual de uma mulher, de um belo carro, disto ou daquilo. A percepção desperta, estimula a sensação e dessa sensação provém o desejo. Penso no desejo e esse pensar me dá prazer. Descobriremos o que resta quando tivermos compreendido o prazer. Interrogante, se vejo uma mulher sem pensamento, Krishnamurti, esse senhor deseja saber o que acontece. Não reais, muito importa compreender a pergunta que estamos examinando. Pode-se observar alguma coisa sem prazer, sem dor? Podes observar alguma coisa e quando o fazeis, o que acontece? Se não sois cego ou paralítico, tendes reações. Podeis controlar, reprimir, negar, evitar essas reações. Mas há alguma reação. E tendes de ter essa reação, porque se não a tendes, estáis morto. Essa reação se torna desejo, e quanto mais uma pessoa pensa nesse desejo, tanto mais dor ou prazer ele proporciona. Se o desejo é doloroso, procurais evitar o pensar nele, mas se é agradável, nele pensais. Não podeis dizer, está bem, não quero ter prazer. Tendes de compreender todo o mecanismo desse processo altamente complexo e que é a um tempo fisiológico e psicológico. Para observá-lo muito claramente requer-se claro percebimento. Senhor, alguma vez observastes uma flor? Interrogante. Não tenho possibilidade de discernir claramente o que entendeis por ideia e ação. Se tenho fome e não tenho a ideia de escolher entre o leite e o pão, como posso fazer tal escolha? Krishnamurti, senhor, vós tendes de escolher entre diferentes dentistas, diferentes médicos, não? Há escolha quando comprais um casaco ou um vestido, mas existe alguma outra espécie de escolha? Há escolha quando vedes uma coisa com toda a clareza? Por exemplo, se vedes o que é um nacionalismo atualmente predominante no mundo, se percebeis tudo o que ele acarreta, tudo o que implica limitação, disputas, batalhas, orgulho e tantas outras coisas medonhas, se vedes o veneno que ele é, então o nacionalismo cai por si. Nenhuma ação se verifica, nenhuma escolha. Só existe a escolha quando há confusão. Quando a mente não está confusa, não há escolha. O que há é a percepção direta. Estamos usando palavras muito simples, de sentido não técnico. Quando emprego a palavra prazer, ela tem o seu significado lexicológico comum. Interrogante, é possível alcançar a percepção direta e chegar à ação na maneira como a descrevestes? Krishnamurti, eu não descrevi a ação. Ela é o que fazemos, o que acontece em cada dia de nossa vida. Interrogante, não ouvi a pergunta. Krishnamurti, deixai-me mais uma vez repetir uma coisa. É muito importante fazer a pergunta correta, não a mim, não ao orador. E para fazê-la necessita-se de muito ceticismo. Não do absurdo ceticismo da mente não amadurecida. Para se fazer a pergunta correta não deve haver aceitação nem autoridade. E fazer a pergunta correta é uma das coisas mais difíceis, pois nunca fizemos uma pergunta correta. Temos feito perguntas e mais perguntas, mas a pergunta correta implica que não há outra pessoa para ela responder. Fazer a pergunta correta implica que a mente está libertada de toda a autoridade e comparação e, portanto, habilitada a fazê-lo. E no próprio ato de fazê-la está contida a resposta. Interrogante. Que é a ação espontânea livre de condicionamento? Krishnamurti, em primeiro lugar, não há ação espontânea enquanto há condicionamento.
Tão logo nos libertamos do condicionamento. Mas, Senhor, falais como se uma das coisas mais fáceis do mundo fosse o libertar-nos do nosso condicionamento. Santo Deus, vereis o que isso significa se o examinares bem. Considerai um indivíduo condicionado por 10.000 anos de hinduísmo. Pode essa pessoa facilmente jogar fora esse condicionamento? A libertação do condicionamento não é uma questão de tempo, não é um processo gradual. Quando sabeis que estáis condicionado e observais esse fato, esse próprio percebimento põe fim ao fato. Vereis que não há, então, ação nenhuma. Porém, estáis simplesmente em movimento. Não há questão de espontaneidade. Só o homem que se acha na servidão está sempre a falar em espontaneidade. Interrogante. No começo desta palavra, perguntaste se é possível o homem ficar totalmente livre, sem retornar à sua confusão. E creio que respondeste sim. No final da palestra, falaste sobre o viajar pelo caminho do descobrimento. E isso implica que haverá momentos de experiência do que é e momentos de não experiência do que é. Krishnamurti, a maioria de nós não percebe que está confusa quando estamos vinculados a uma dada fórmula comunista, católica, hinduísta ou outra. Ou ao mais moderno sistema de pensamento, pensamos que estamos livres da confusão. Não estamos. A nossa confusão só cessará quando não houver nenhum movimento do observador. Há momentos em que pensamos não estar confusos, porém muito lúcidos. No momento seguinte estamos confusos. Pensamos ter resolvido completamente o problema e esse mesmo problema torna a surgir num outro dia. Vemo-nos em plena confusão e, dentro desta confusão, escutamos, buscamos um guia político, religioso, psicológico, etc. O que escolhemos nasce de nossa confusão e, por conseguinte, é também confuso. Este é um problema realmente complexo e espero que possamos considerá-lo na próxima reunião.